Como vimos no episódio anterior, se abrem duas hipóteses para a ressurreição de Jesus. Ou acreditamos, ou não. Seguramente, em qualquer um dos casos, seria impossível, tanto tempo depois, tentar esclarecer um evento histórico que aconteceu há 2000 anos e descobrir exatamente o que ocorreu. De fato, seria praticamente impossível se não fosse por uma incrível peça de evidência que possibilita examinarmos os fatos acerca da crucificação de Jesus em detalhes, usando os testes mais modernos que a tecnologia pode conceber. O Santo Sudário. O lençol mencionado no Evangelho de Marcos está hoje preservado em Turim, constituindo um documento autêntico que, por puro milagre, praticamente capturou um dos momentos mais importantes da história do mundo para a posteridade, de modo a se aproximar de uma representação tridimensional. Se a imagem nessa peça de tecido for realmente de Jesus e a autenticidade do pano puder ser comprovada, então este documento não só representa um sucesso científico da maior importância, mas também pode servir como a única base científica aceitável para a questão que ocupou tantas pessoas durante tanto tempo seja resolvida em definitivo. A ressurreição de Jesus realmente aconteceu? Convido você a acompanhar mais um episódio da série Jesus Viveu na Índia. O Sudário de Turim, famoso por sua imagem nítida de um homem recentemente crucificado, mede 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de altura. Dividido em duas partes, revela as costas de um homem em uma metade e o lado frontal na outra. A tonalidade sépia da maior parte do lençol contrasta com as manchas de sangue em cor carmesim claro, conferindo-lhe uma impressionante clareza. Ao ser observado pela primeira vez, é impossível não notar as duas listras escuras que percorrem verticalmente o tecido, originando-se de queimaduras ocorridas durante um incêndio na capela de Chambéry, na França, em 1532. Esse incidente deixou marcas peculiares no sudário, com um padrão geométrico resultado do derretimento de um cofre de prata, onde o tecido estava dobrado. Questionamentos surgem sobre como o sudário resistiu tão bem ao tempo, especialmente considerando quase 2 milênios de história. Porém, peças de linho mais antigas e bem preservadas do que o sudário são encontradas em coleções pelo mundo, remontando a 3.500 e até 5.000 anos atrás. Esse tipo de tecido era uma raridade na época de Jesus, feito com precisão e habilidade em tear, tipicamente encontrado na província romana da Síria. A análise microscópica revelou traços de algodão no sudário, uma planta não cultivada no Oriente Próximo na época de Jesus, mas presente na Síria e Mesopotâmia, possivelmente devido às importações da Índia. Além disso, as técnicas de análise de pólen do botânico suíço e cientista forense Dr. Max Frey revelaram descobertas notáveis. Grãos de pólen de várias plantas foram identificados. Essa análise reforçou a presença do sudário na Palestina e sugeriu uma história mais antiga do que o previamente pensado. As descobertas de pólen também conectaram o sudário às várias áreas geográficas, incluindo a Ásia Menor e Edessa, hoje Urfa, na Turquia. As informações obtidas por Dr. Frey abriram novas perspectivas sobre a origem e a trajetória do sudário ao longo do tempo, ampliando a compreensão de sua história e significado. Assim, o sudário de Turim, além de sua impressionante imagem e características físicas, tornou-se um objeto de estudo multidisciplinar que atravessou séculos, revelando insights sobre a antiguidade e as regiões por onde passou. A história remonta a séculos atrás, com seu ponto de origem frequentemente associado ao retrato de Edessa, também conhecido como Mandilion. Acredita-se que o sudário correspondia a esse retrato
mencionado desde o primeiro século e nomeado Mandilion desde o século VI. Esse artefato possuía um papel significativo na cultura cristã, envolvendo a lenda de Abigar V, rei de Edessa, que supostamente trocou correspondências com Jesus. A trajetória do sudário sugere que, após a ressurreição de Jesus, o artefato teria sido dado a um servidor dos sacerdotes como um presente valioso. O artefato, considerado contaminado pela impureza da morte, foi protegido e eventualmente levado para Edessa, uma cidade importante nas rotas de comércio oriental. Abigar V, o rei de Edessa, teria entrado em contato com Jesus por meio de cartas a fim de buscar sua cura. Embora Jesus não tenha ido pessoalmente, um discípulo chamado Tadeu levou uma carta e um retrato de Jesus, alegando que o objeto teria poderes milagrosos. Durante séculos, o sudário permaneceu em Edessa, onde foi venerado e considerado sagrado. Eventualmente, o artefato foi redescoberto e reconhecido como uma relíquia sagrada em Constantinopla, lugar onde foi mantido por um período considerável. A imagem do sudário influenciou as representações artísticas de Jesus a partir do século VI, estabelecendo uma nova e icônica aparência. A imagem, com detalhes consistentes e semelhanças reconhecíveis, foi amplamente aceita e adotada pela comunidade cristã. No entanto, com as mudanças políticas e religiosas, o sudário passou por diferentes momentos de preservação e ressurgimento. Mesmo durante o período dos iconoclastas, quando imagens religiosas foram destruídas, o sudário sobreviveu. Posteriormente, durante a Quarta Cruzada, o sudário foi levado para Constantinopla e continuou a ser uma relíquia reverenciada. Em 1204, sob a liderança do cavaleiro Robert de Clary, Constantinopla caiu perante os cruzados, resultando em um saque indiscriminado da cidade e na pilhagem de tesouros e relíquias cristãs. Nesse cenário tumultuado, o sudário desapareceu, apenas para reaparecer um século e meio depois, na posse da família de Charnay, na França. A trajetória do sudário de Constantinopla para a França levanta questionamentos sobre os meandros desse deslocamento. Entre as teorias aventadas, uma se destaca: a possível relação com a Ordem dos Templários, fundada em 1119 por cavaleiros cruzados liderados por Hugo de Payens, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, inicialmente que se dedicou à proteção de peregrinos à Terra Santa e à defesa contra os muçulmanos. Entretanto, rumores no final do século XIII insinuavam que os templários veneravam uma representação enigmática de um homem, alegadamente a face revelada de Deus. O irmão Baroque, mestre da corte dos templários, desempenhou um papel central nesse enigma, encarregado de transportar o sudário de Constantinopla para Roma. Ele empreendeu uma jornada repleta de riscos após a queda da cidade. A estratégia de preservar certas áreas da cidade, como os palácios de Blacenay e as terras de Bucoleon, permitiu que os tesouros e as relíquias escapassem do saque cruzado. Baroque, o mensageiro da preciosa relíquia, enfrentou adversidades, incluindo um encontro com galés genovesas que resultou no temporário desaparecimento do sudário. A história é marcada por reviravoltas e confrontações. Em 1307, o rei Felipe IV da França acusou os templários de heresia, encerrando a ordem e acirrando o mistério em torno do sudário. Anos depois, o véu emergiu novamente nas mãos de Geoffrey de Charnay, possivelmente um parente distante de um dos templários acusados. A aura de segredo que envolvia a relíquia permaneceu, talvez como uma medida de proteção contra as perseguições. A complexidade desse enigma se intensifica com a movimentação do sudário pela família de Charnay. Margareta de Charnay, buscando resguardar a relíquia, confiou ao duque Luís de Saboia, obtendo uma troca de recompensas e segurança. Assim, o sudário encontrou seu refúgio em Turim, sob os cuidados da Casa de Savoia por séculos.
Em 1983, o sudário chegou ao clímax de sua jornada quando Humberto II de Savoia legou-o à Santa Sé. No 50º aniversário do Estado da Itália, em 1898, o sudário de Turim foi exibido novamente, permitindo que o fotógrafo amador Secondo Pia o capturasse em imagem. Após várias tentativas, Pia conseguiu produzir um negativo impressionante que revelou o rosto de Jesus com notável semelhança à fotografia. Essa imagem, ao ser transformada em negativo, evidenciou detalhes de luz e sombra que teriam sido extremamente difíceis de pintar à mão, especialmente naquela época. Fotografias posteriores, em 1931, realizadas por Joseph Henry, confirmaram a ausência de pinceladas ou tinta deliberada na imagem do sudário. A figura se fundia de maneira gradual ao tecido, sem contornos visíveis. Isso levantou a suspeita de que o retratado não era uma vítima comum de crucificação, mas alguém de importância singular. Em 1969, uma comissão científica liderada pelo cardeal Pellegrino de Turim foi estabelecida para investigar o sudário em profundidade. Inicialmente composta por 11 especialistas, a comissão expandiu suas pesquisas ao longo dos anos, envolvendo até mesmo institutos e universidades renomadas, incluindo a NASA dos Estados Unidos. Até aquele momento, as pesquisas haviam se baseado principalmente em fotografias do sudário. No entanto, em 1969, a comissão obteve a oportunidade de examinar diretamente o tecido durante 2 dias. Esse processo, mantido em sigilo, claro, incluiu fotografias detalhadas e o uso de microscópios com luz ultravioleta e infravermelha para análises minuciosas. O resultado desse primeiro estágio recomendaram a realização de testes científicos em amostras menores. O ex-rei da Itália, Humberto II de Savoia, que na época era o detentor do sudário, concordou com esses procedimentos. Em 1973, a análise e os testes ocorreram durante 3 dias, seguidos de uma exibição televisionada em que o Papa Paulo VI comentou sobre o sudário. Essa abordagem científica, meticulosa, trouxe esclarecimentos sobre a autenticidade e a singularidade da imagem do sudário de Turim. Na década de 1950, Hans Naber, um especialista no sudário de Turim, levantou a teoria intrigante. Ele sugeriu que Jesus não estava morto quando foi retirado da cruz. Em 1973, uma pesquisa científica detalhada revelou que o sangue nas manchas do sudário era real. No entanto, outra teoria, proposta pelo biólogo francês Paul Vignon, também ganhou destaque. Vignon sugeriu que a coloração do sudário poderia ser explicada por uma reação química causada pelos vapores de amônia liberados durante a evaporação de ácido úrico do corpo de Jesus. Essa teoria se baseava em referências bíblicas que mencionavam o uso de grandes quantidades de aloé e mirra no enterro de Jesus, como está descrito no Evangelho de João. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aqueles que antes tinham ido até Jesus à noite. Ele trouxe uns 30 quilos de mistura de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em tecidos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos. Embora essa teoria fosse convincente, enfrentou a oposição da igreja cristã. A questão de que se Jesus foi ou não enterrado vivo continua sem uma resposta definitiva desde as investigações de 1973. Independentemente das teorias, o sudário de Turim continua a intrigar pessoas em todo o mundo. E um dos artefatos mais enigmáticos da história passou por um teste de datação por radiocarbono na década de 80. O resultado, anunciado em 1988, apontava que o sudário era medieval, datando entre 1260 e 1390. Isso contradizia décadas de pesquisa que o indicavam sua origem anterior. Holger Kersten, um estudioso dedicado à história do sudário, desconfiou dos resultados e iniciou uma investigação minuciosa. À medida que escavava mais fundo,
descobriu uma trama complexa. Os cientistas envolvidos no teste pareciam estar escondendo algo, e contradições surgiram em relação aos procedimentos. A investigação revelou que as amostras usadas para o teste de radiocarbono eram, na verdade, provenientes da capa de São Luís de Anjou, guardada na França desde 1296. Isso apontava para uma manipulação deliberada da datação, possivelmente para encobrir a possibilidade de que o sudário fosse autêntico e que Jesus tivesse sobrevivido à crucificação. A história completa dessa fraude chocante pode ser encontrada no livro A Conspiração de Jesus, de Hugh Kersten e Dr. Elmar Gruber, o teste de radiocarbono de 1988, que inicialmente parecia desacreditar o sudário, acabou se tornando uma prova de uma enganação criminosa. Assim, o mistério em torno do sudário de Turim persiste, sugerindo que sua história é muito mais complexa do que se imaginava, com implicações profundas para a fé cristã. Se este conteúdo despertou sua curiosidade e trouxe novos horizontes à sua compreensão, convido você a continuar nessa jornada comigo na série Jesus Viveu na Índia. E para não perder nenhum detalhe do que está por vir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sino de notificações para acompanhar o próximo episódio, Morte e Ressurreição de Jesus. Até a próxima!